Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Olá, pequenos heróis da Bíblia! Que bom que vocês estão aqui para mais uma de nossas incríveis histórias. Hoje, nós vamos conhecer um menino muito especial, que tinha um dom mágico de Deus. Ele conseguia entender os sonhos. A história de hoje é sobre José, um menino que foi traído pelos próprios irmãos, mas que, com a ajuda de Deus, se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Era uma vez um pai muito amoroso chamado Jacó, que tinha 12 filhos. Mas de todos eles, ele amava José de um jeito muito especial. Sabe por quê? Porque José era o filho da sua velhice. Para mostrar o seu amor, Jacó fez para José uma roupa linda, uma túnica colorida com muitas cores vibrantes. Era a túnica mais bonita que alguém já tinha visto. E José a usava com muito orgulho. Mas os irmãos de José, ao verem o amor especial que o pai sentia por ele e a túnica colorida, começaram a sentir algo muito ruim em seus corações: a inveja. Eles ficaram com tanta raiva que mal conseguiam falar coisas boas com José. Para deixar a história ainda mais interessante, José tinha sonhos que pareciam mensagens de Deus. Um dia, ele sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo, colhendo trigo. E os feixes de trigo dos irmãos se curvavam e se inclinavam para o feixe de José. Depois, ele teve outro sonho, ainda mais incrível. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas vinham e se inclinavam para ele. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos, eles ficaram furiosos. Eles gritaram: "O que é isso? Você acha mesmo que nós, seus irmãos mais velhos, vamos nos curvar para você? Nunca!" E o pai Jacó, mesmo amando José, ficou um pouco preocupado. Mas ele guardou aqueles sonhos no coração, como se fossem um segredo. Um dia, os irmãos de José foram para o campo com as ovelhas, e o pai mandou José ir lá ver se eles estavam bem. José, sem medo, foi à procura deles. Mas, quando os irmãos o viram de longe, eles começaram a fazer um plano malvado. Eles disseram uns aos outros: "Lá vem um sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo em um poço. Diremos para o nosso pai que um animal selvagem o atacou." Felizmente, um dos irmãos, Rubem, não concordou com o plano e disse: "Não vamos matá-lo. Vamos apenas jogá-lo naquele poço ali, sem água." O plano de Rubem era voltar depois, escondido, e salvar José. Os irmãos concordaram. Quando José chegou, eles o agarraram, tiraram a linda túnica colorida dele e o jogaram no fundo de um poço escuro e vazio. Que coisa triste! Eles sentaram para comer, enquanto José chorava e gritava lá de baixo. Quando Rubem se afastou, os outros irmãos viram os mercadores que estavam indo para o Egito. E eles tiveram outra ideia. Eles pegaram José, tiraram-no do poço e o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Para enganar o pai, eles pegaram a túnica colorida de José, sujaram-na com o sangue de um animal e a levaram para Jacó. O pai, vendo a túnica rasgada e suja de sangue, gritou e chorou por muitos dias, pensando que seu filho amado estava morto. Mas José, o nosso herói, estava vivo. Ele foi levado para o Egito, uma terra de pirâmides e de um rio muito grande, o Nilo. Lá, ele foi vendido para um homem importante chamado Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. José, mesmo sendo escravo, trabalhou com alegria e mostrou que era um menino justo e obediente, sempre confiando em Deus. E Deus, que nunca se esquece de nós, abençoou José em tudo o que ele fazia. O trabalho dele era tão bom que Potifar viu que Deus estava com ele e o colocou para cuidar de tudo em sua casa, como se fosse o seu braço direito. Mas a história ficou difícil de novo. A esposa de Potifar, que era muito malvada, mentiu para o marido e fez com que José fosse preso injustamente. José, que era inocente, foi jogado em uma prisão escura e sem janelas. Mas mesmo na prisão, José não deixou de confiar em Deus. Ele era gentil com os outros presos e ajudava a todos. O chefe da prisão viu que Deus estava com José e o colocou para ajudar a cuidar dos outros prisioneiros. Na prisão,
José encontrou dois homens, o copeiro e o padeiro do faraó. Um dia, os dois tiveram sonhos estranhos e ficaram assustados. José disse a eles: Deus me deu o dom de interpretar sonhos. Contem para mim, e eu direi o que eles significam. O copeiro contou que sonhou com uma videira, e José disse que o sonho significava que, em 3 dias, ele seria libertado da prisão e voltaria a trabalhar para o faraó. O padeiro contou um sonho triste, e José disse que ele também seria liberto em 3 dias, mas não de uma forma boa. E tudo aconteceu exatamente como José interpretou. O copeiro foi libertado, mas o padeiro não. O tempo passou. 2 anos inteiros. José ainda estava na prisão. Mas um dia, o faraó, o rei do Egito, teve 2 sonhos muito estranhos. Ele sonhou que 7 vacas gordas e bonitas saíam do rio Nilo. E depois, 7 vacas magras e feias saíam e comiam as vacas gordas. Depois, ele sonhou com 7 espigas de trigo cheias e bonitas. E depois, 7 espigas secas e queimadas apareciam e engoliam as espigas boas. Ninguém no Egito conseguia entender os sonhos do faraó. De repente, o copeiro se lembrou de José, o menino que interpretava sonhos na prisão. Ele correu para contar ao faraó. E o faraó mandou chamar José. José saiu da prisão e foi direto para o palácio do rei. O faraó perguntou se ele podia interpretar os sonhos. José respondeu humildemente: Eu não posso, mas Deus pode. E José explicou os sonhos do faraó. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de muita colheita e fartura para todo o Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de muita fome que viriam depois. José deu um conselho ao faraó: escolha um homem sábio e inteligente para recolher toda a comida durante os 7 anos de fartura e guardar para o tempo de fome. O faraó, maravilhado com a sabedoria de José, olhou para todos os seus homens e disse: Onde posso encontrar um homem com o Espírito de Deus como este? Você é o homem! A partir de hoje, você será o governador de todo o Egito, e somente eu, o faraó, estarei acima de você. E foi assim que José, o menino que foi traído e vendido, que foi preso injustamente, se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Ele ajudou o faraó a guardar toda a comida. Quando os anos de fome chegaram, ele abriu os depósitos de comida e salvou não só o povo do Egito, mas também o seu próprio povo, que morava longe. E um dia, seus irmãos, que estavam com muita fome, foram ao Egito em busca de comida. Eles se curvaram diante de José, sem saber que era ele. Quando José se revelou, os irmãos ficaram com medo. Mas José, que tinha um coração cheio de perdão, os abraçou e disse: Não se preocupem. Vocês pensaram em fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para salvar muitas pessoas. Foi Deus quem me enviou aqui. E a família de José foi morar com ele no Egito e viveu feliz e segura. Viu só, pequenos heróis? A história de José nos ensina que, mesmo quando a vida fica difícil, devemos sempre confiar em Deus. Ele tem um plano perfeito para nós, e ele é capaz de transformar qualquer situação ruim em algo maravilhoso. José não se tornou um rei, mas se tornou um herói, e Deus o usou para salvar uma nação inteira. Se você gostou da história de José, não se esqueça de se inscrever no canal Pequenos Heróis da Bíblia e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Tchau! Tchau! Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.